Nós vamos falar hoje sobre a imitação de Cristo em Paulo, aquilo que os medievais chamavam de imitatio Christi, ou seja, a imitação de Jesus Cristo. A ideia de refletirmos sobre isso é fazer uma contrapartida ao que tratamos ontem. Ontem nós falamos de ser influenciados pelo espírito de nossa época, basicamente assaltada pelos afetos do niilismo. Hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre influenciar. Como cristãos podem influenciar, por exemplo, uma cultura dominada pelo niilismo. E para isso eu queria meditar sobre esse princípio teológico tão importante, bíblico tão importante, que é o princípio da imitação de Cristo. No fundamento, portanto, da nossa exposição de hoje, está um dos alicerces, um dos fundamentos daquilo que a gente poderia chamar de discipulado cristão. O discipulado é o meio que Jesus escolheu para influenciar o mundo. A igreja não vai influenciar por outro meio que não seja fazendo discípulos. Para isso, eu dividi a nossa exposição da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai fazer uma amostragem, né? A gente vai colher alguns textos de Paulo para que vocês fiquem convencidos de que há um princípio, uma defesa da imitação de Cristo pelo próprio apóstolo em diversas passagens das suas epístolas. No segundo momento, nós vamos concentrar em uma dessas passagens que defendem a imitação de Jesus Cristo como fundamento para a reflexão de hoje de manhã. Com base nesse texto, então, terceiro momento, nós vamos trabalhar o discipulado como imitação, entendendo a partir de três fundamentos importantes, não é, para o discipulado e para a vida cristã. Eu queria então ler algumas passagens de Paulo, em primeiro lugar, para que a gente pudesse, durante essas leituras, só apreender no próprio texto bíblico uma preocupação claramente de Paulo, que é a preocupação com relação à imitação de Cristo. Comecemos então com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios 4, versículo 16. É uma admoestação de Paulo que diz exatamente o seguinte: admoesto-vos, pois, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então é clara a defesa aqui de Paulo, com um tom admoestativo, para que a igreja possa imitá-lo naquilo que ele tem seguido, que são os preceitos, os ensinos e a vida de Jesus. Uma segunda passagem também, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz algo semelhante. Versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo, ao mesmo tempo que convoca, admoesta a igreja a imitá-lo, conscientiza a igreja de que ao imitar Paulo, estaria ela imitando a Cristo e não a Paulo, uma vez que Paulo imita o próprio Cristo. Então a imitação de Paulo não é outra coisa senão a imitação do próprio Cristo, uma vez que Paulo tem como modelo, como padrão, como exemplo de influência a ser seguida o próprio Cristo. Uma terceira passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Veja o que Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então veja mais uma vez, Paulo exortando a igreja, agora aos Tessalonicenses, para que eles sejam imitadores dele e do Senhor, a fim de que eles se tornem padrão, exemplo, modelo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. São só 342 referências, irmãos, paciência. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 9. 3, 9. Veja, não porque não tivéssemos esse direito. Que direito? O direito que ele estava dizendo anteriormente. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo. Então, Paulo está consciente de que ele precisa oferecer exemplo nele mesmo para nos imitardes. Filipenses capítulo 3. A carta aos Filipenses é uma carta que Paulo se dedica a tratar com o orgulho e a vaidade de alguns irmãos que estavam ali se considerando superiores a outros, por diversas razões. Então ele exorta essa comunidade à humildade, e o modelo dessa humildade é Jesus Cristo. O modelo que deveria, portanto, influenciar os filipenses é o exemplo de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Note então a exortação de Paulo aos Filipenses, para que eles sejam, no imperativo, sejam seus imitadores e observem que ele anda segundo um modelo. Finalmente, Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Portanto, não é só aquilo que eles entendem intelectualmente, não é só aquilo que eles recebem, aquilo que eles ouvem, mas aquilo que eles veem. Eu quero te chamar a atenção para isso, eles veem. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eles devem então praticar de acordo com aquilo que eles ouvem, entendem e veem em Paulo. Filipenses 2, versículos 5 a 11, é o texto que eu gostaria, depois desta amostragem, de meditar como o texto principal dessa manhã para refletir sobre a imitação de Cristo em Paulo. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós ouvimos na Tua palavra o convite e exortação apostólica para a imitação de Ti no padrão dos fiéis. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entendermos melhor o que a Tua palavra diz pela iluminação do Teu Santo Espírito. Que os nossos olhos se abram pelo poder do Teu Espírito e que pelo poder da Tua palavra todo o bloqueio do nosso coração possa ser quebrado e a gente possa receber a Tua palavra e sermos transformados. Porque a Tua palavra não apenas ensina, ela é um meio de graça, ela também transforma e transforma de dentro para fora. Que a Tua palavra possa nos tirar da sepultura e nos fazer viver para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. É claro que Paulo, o tempo todo, nessas passagens que observamos, exorta a imitação. Mas o que é a imitação? A imitação é o meio mais importante pelo qual as pessoas aprendem. Ninguém, absolutamente ninguém aprende nada sem imitar. Quantos aqui tocam algum instrumento musical? Muita gente, tá vendo? Então vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Imagina lá o sujeito que começa a tocar violão, já viu? Começa a tocar. Primeira coisa que ele descobre é que existe uma coisa chamada calo. Não é? Enquanto ele não criar o calo, ele não consegue acreditar que um dia ele vai ter prazer naquilo. Porque o primeiro momento de aprendizagem é dor. É isso que acontece quando as pessoas começam a aprender alguma coisa. Elas sofrem. Conhecer dói. Dói porque você tem que fazer coisas que você antes não fazia. Você tem que treinar coisas que você não fazia. Então ele começa a treinar ali. E até o dia que ele já não sente mais a dor, e aí ele começa a tocar uma música. Led Zeppelin. É a primeira que ele aprende. Ele fica ali fazendo... Fica ali fazendo... Aí até a hora que ele aprende. Aí os amigos, ele fica todo feliz. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou aprendendo. Aí ele vai lá, todo mundo assim, né? Aí, legal, todo mundo aplaude. Poxa, muito bom, muito bom, muito bom. Próxima. Não tem próxima. Porque ele vai descobrir que agora o caminho árduo é o repertório. Sem repertório você não se torna um bom músico. Você precisa de repertório. Então você precisa tocar muito. Aí depois de repertório você precisa de libertação. Porque uma legião ocupa os músicos depois que eles têm repertório. E aí eles ganham muito repertório. Aí eles querem colocar todo o repertório numa música. Você vai ver um guitarrista fritando. Você vê a música inteira. A música inteira ele tá bom, ele não deixa espaço para ninguém respirar. Ninguém pode respirar. Ele toda hora, não, tem que colocar alguma coisa ali dentro. Aí ele vai descobrindo que ele tem que tirar. Que o refinamento é tirar, não é pôr. Menos é mais. E aí como é que isso vai acontecer? Quando ele começa a ter aula de verdade com um instrumento musical, com alguém que entende do assunto. E esse alguém que entende do assunto, ele vai dizer para ele, ó, faz isso, 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 isso. Não, ele já disse umas 3.000 vezes e o cara não entendeu. Cara, olha só, é isso aqui. Pronto, agora ele vai ter o momento mais precioso da vida dele. Ele vai aprender, porque ele vai ver. Faz assim, ó. Ah, tá, agora eu entendi. Imita agora o que eu estou fazendo. Ah, ele vai imitar. Aí pronto, esse cara fica gamado nesse professor. É assim que acontece. Ele se torna então a pessoa da sua admiração. Ele admira ele tanto, 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 que ele começa a comprar as roupas dele. Ele quer agora se veste igual o cara, fala igual o cara, não é isso? Compra a guitarra igual a dele. Não é? Por quê? Ele admira o cara. E aí ele quer saber o que ele escuta. O que você escuta? Então, ele, não é? Antes, se ele gostava de algumas outras músicas, uma banda X, Y, Z, não gosto de X, Y, Z. A partir daquele dia em diante, ele já odeia a banda X, Y, Z. Porque agora, aquele professor que ensinou para ele coisas tão importantes e que ele aprendeu a imitar, se tornou agora o modelo, se tornou o padrão. Ele admira.
Freud fez muita coisa boa que a gente pode imaginar na cultura, mas se existe uma coisa que ele fez de ruim, e muito ruim, foi ensinar a gente que o desejo é fruto de uma falta de harmonia entre papai e mamãe. Entre o nosso entendimento entre o que é pai e mãe. Quem foi que disse que o desejo surge da frustração das relações pai e mãe? Tem um autor, Norma Braga, vocês já ouviram falar em Norma Braga? Ela está escrevendo, está fazendo um trabalho sobre um autor muito interessante chamado René Girard. E ele apresenta uma outra maneira de pensar o desejo. E para a gente é importante falar sobre o desejo hoje, por quê? Porque o desejo não é a frustração do nosso triângulo edípico. O desejo, ele é fruto, em primeiro lugar, de uma admiração. Você admira alguém. E aí, aquilo que essa pessoa tanto admira, aquilo que essa pessoa tanto gosta, aquilo que essa pessoa tanto deseja para a vida passa a ser também o seu desejo. Você também passa a desejar o que a pessoa deseja. Você passa a querer o que a pessoa também quer. E o seu desejo surge, portanto, da admiração. Você nunca deseja ou passa a desejar algo porque um dia você passou a desejar. Você começa a desejar e deseja as coisas à sua volta porque você começa a ter modelos. Papai e mamãe são importantes para a vida exatamente por isso, porque eles são os primeiros modelos. Eles despertam em nós esse desejo. E aquilo que eles mais desejam, a gente começa também a desejar. A gente começa também a querer. A gente começa também a ver como algo bom. Mas os modelos vão mudando. E depois não é papai e mamãe. Aparecem outros modelos na vida. E esses outros modelos nos causam admiração. E quando nós admiramos esses modelos, nós somos tentados a desejar o que eles também desejam. Porque é assim que funciona o sistema de influência. Nós não conseguimos só nutrir a admiração por alguém. Nós não só admiramos pessoas, nós admiramos também aquilo que elas admiram. E aqui, meus irmãos, talvez revele a maior crise do nosso movimento evangélico no Brasil. Porque tudo o que nós desejamos reflete aquilo que a nossa liderança deseja. O desejo, portanto, é fruto de imitação. Desejamos aquilo que outros também desejam, e esses outros são justamente aqueles que admiramos e que queremos imitar, e que queremos ser como eles, e que queremos desenvolver a nossa vida para que eles possam ser, para que a gente possa seguir o mesmo padrão, o mesmo exemplo deles. Imagine você que Paulo estava diante de uma igreja que os padrões eram totalmente contrários a Cristo. Eles estavam admirando não aqueles que se humilham, mas aqueles que se vangloriam. O padrão, portanto, que movia o desejo do coração dos filipenses era um padrão contrário ao padrão de Cristo. Por isso eles não sentiam alegria em se humilhar. Por isso eles não sentiam alegria em servir. Por isso que eles não tinham alegria em ser como Jesus era. Porque o padrão que alimentava o desejo, que alimentava as suas vontades era outro, era completamente diferente daquele que era o padrão de Cristo. Então Paulo, diante daquilo, ele chama e exorta aquela igreja para que ela acorde dessa admiração. Porque não tem como você mudar os seus desejos ou reorientar os seus desejos para Jesus se os teus desejos são fruto de uma admiração por alguém que ocupa o lugar de Jesus. Quando alguém ocupa o lugar de Jesus, esse alguém franqueia os teus desejos. É isso que eu estou te dizendo nesta manhã. Qualquer pessoa que influencie você mais do que Jesus, vai influenciar os teus desejos. E não há nada de errado com isso. Deus nos fez assim. O problema é que a gente precisa responder, será que essa pessoa que eu admiro e que eu imito, ela ama Jesus? Porque se ela amar qualquer coisa que não seja Jesus, eu vou reproduzir esse amor. Esse jeito de viver vai me influenciar. Então, qual é a melhor maneira de influenciar pessoas?
Em primeiro lugar, imitando Jesus. E Paulo vai exortar a igreja dizendo exatamente isso, num trecho que muitos estudiosos dizem ser um hino, que possivelmente a igreja cantava. É como se Paulo estivesse usando aquilo que a igreja professa para dizer, poxa, mas vocês cantam isso. Como é que vocês podem cantar isso e não viver? Como é que vocês podem cantar o que vocês acabaram de cantar, mas vocês, na hora de viver a vida, não viverem aquilo que vocês cantam? E o que Paulo está dizendo? Veja só o que diz Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. A palavra de Deus começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. 3 coisas a gente precisa aprender aqui, e eu considero elas as 3 coisas mais importantes do discipulado em Paulo, da imitação ou do conceito de imitação de Cristo em Paulo. E isso decorre da palavra que Paulo usa aqui. Na verdade, Paulo não usa um substantivo, Paulo usa um verbo, e um verbo no imperativo, phroneite. E esse verbo que Paulo está usando aqui tem uma dificuldade de ser traduzida para o português, porque a gente não tem essa palavra para o português. É a tal da palavra frônesis. Essa palavra ela é importante porque ela é exatamente a palavra que contrapõe o cristão que segue o padrão de Cristo e o cristão que segue qualquer outro padrão que não seja Cristo. Só é, portanto, prudente, só possui frônesis aquele que segue o padrão de Cristo, aquele que, portanto, imita Jesus Cristo. Então Paulo começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. Alguém aqui tem NVI aí? O que tem aí na sua NVI? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja? Atitude. Olha que coisa curiosa. Um traduziu por sentimento, outro traduziu por? Atitude é diferente de sentimento? Ah, Jonas, é quase igual. Quase igual? O que você bebeu hoje no café da manhã? Não é igual. Atitude é uma coisa, sentimento é outra. Veja como é difícil traduzir essa palavra. Porque ela pode significar tanto atitude como ela pode significar sentimento. Esse é o problema. As duas podem estar corretas. O problema é que elas não dão conta. Essas palavras em português não dão conta de tudo aquilo que essa palavra significa na sua pureza. Jonas, então o que ela significa na sua pureza? Eu vou explicar. Eu não vou dizer, não tem tradução. Eu vou explicar isso aqui. O que essa palavrinha diz? O que é essa palavra? Primeiro, por que se traduz por sentimento? Porque frônesis é sentimento. Frônesis é vontade. Frônesis é desejo. Eu quero. Mas você já viu quando Paulo vai tratar do homem miserável em Romanos 7, como ele trata o desejo? Como uma luta. E o que é o desejo para o homem miserável? Para o homem miserável, o desejo é aquilo que ele quer, mas qual é o problema dele? Ele não realiza. Ele tem desejo bom, mas ele não realiza o desejo bom. Ele quer fazer o bem, mas o bem que ele quer, ele não consegue realizar. Pronto, frônesis é o encontro da vontade com a ação. Aqui é o contraste do homem miserável. A frônesis de Cristo é desejar fazer o bem e fazer o bem. Por exemplo, se fôssemos entender essa passagem meramente como sentimento, só como vontade, é como se Paulo estivesse dizendo aos filipenses o seguinte: basta vocês quererem ser como Jesus e tudo bem. Você não precisa agir como ele. Você não precisa ter a mesma atitude que ele. Basta você querer ser como ele e pronto. Então, se você quer ser como Jesus, por mais que você não seja como ele, está valendo. Você está livre disso. Paulo apenas disse, tenha em vós o mesmo sentimento. Se você vai cumprir isso ou não, é outra história. Mas não! Frônesis não é só sentimento, frônesis é atitude. Por outro lado, quando a gente traduz só por atitude, a gente gera um outro problema. Qual é o outro problema? Aquele que diz assim, para então ter a virtude de Jesus, eu tenho que agir como ele agiu. Poxa, mas eu não quero fazer o que ele fez, eu não quero a cruz, eu não quero fazer isso. Eu não quero obedecer. Mas, se Jesus mandou, eu vou obedecer. Aí o sujeito vai lá obedecer, sabe aquela obediência de bico? Não queria, mas eu estou aqui fazendo. Pronto, Senhor, eu fiz. Isso não é frônesis. A frônesis não é a atitude de um filho que obedece e passa a vida inteira obedecendo o seu pai, achando
que ele tem por isso méritos. Ele obedece por prazer e não por mérito. Então aqui, a frônesis não é a mera atitude. A frônesis também não é mero sentimento. A frônesis é os dois. A frônesis acontece quando o sujeito age como Jesus e quer agir como Jesus. É o encontro, é a resolução, é o apaziguamento do coração. É o oposto do homem miserável. É o homem agora que pode dizer: o bem que quero, eu realizo. Como a gente consegue fazer isso? Olhando para Jesus. Olha a atitude de Jesus. Quando você lê para o texto aqui, você olha para o texto e diz assim: tende em vós a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus. E você já sabe que é a atitude de querer e de também agir. Você tem consciência do bem, você quer fazer o bem e você realiza o bem. A grande pergunta é: qual então foi a atitude de Jesus? Parece que Paulo apresenta logo em seguida qual foi a atitude de Cristo Jesus. Então, em seguida, o texto diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, em geral, as pessoas, quando vão interpretar essa passagem, quando chega nesse versículo, que é o versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, elas acham que é exatamente isso que elas têm que fazer, que elas precisam se esvaziar. A lógica seria exatamente essa. Qual é a atitude de Jesus? Jesus se esvaziou, logo o que eu preciso fazer é esvaziar. Bem, resposta errada. A atitude que o homem deve ter diante do modelo de Jesus não é aqui o esvaziamento. Você é vazio por natureza, criatura. Não tem como esvaziar o que já é vazio. O que você está se achando? Só Deus pode se esvaziar. Você não é Deus. Esse é o primeiro ponto que essa passagem está dizendo. A imitação não é a divina. Deus não quer que você seja Deus. Já que Paulo disse que é para imitar Jesus, Jesus era Deus, gostei. Gostei dessa imitação, agora eu vou fazer tudo girar ao meu redor. Não, criatura, você não é Deus e você jamais será Deus. Jamais. A imitação de Cristo não é a imitação do Cristo como Deus mesmo, porque você não sabe o que é isso. Você nunca vai saber o que é o esvaziamento. Nunca vai passar pela sua cabeça o que significou para Jesus o esvaziamento. Porque para você simplesmente poder imaginar um pouquinho do que isso poderia ser, você precisaria primeiro ser Deus. Como você não sabe o que é ser Deus, porque você não é Deus, você não tem a menor noção do que significa o esvaziamento. Então, eu quero me esvaziar, você deixa para Jesus. Deixa Jesus cantar isso. Isso cabe a Jesus. Para a gente, o que cabe é outra coisa. Para a gente, o que cabe é aquilo que coube a Jesus quando se esvaziou. E a Bíblia diz que Jesus se esvazia para cumprir o requisito que eu e você não precisamos, porque já cumprimos ele. E que requisito é esse? Ser homem. Nós somos homens. Não somos Deus. E para imitarmos Deus, a gente precisaria se tornar Deus. E isso não é possível. Mas para nos tornarmos imitadores de Deus, Deus se fez homem, para que você pudesse imitar, não Deus enquanto Deus, mas Deus enquanto homem. Quem quis imitar Deus enquanto Deus foi Adão. Quando ali no Éden, não quis ser homem, quis ser Deus. A imitação de Cristo não é o movimento de homens querendo ser Deus, querer dar a última cartada da sua vida, dizer o que você tem que fazer e bem fazer. Não. A imitação de Cristo é a imitação daqueles que, reconhecendo a sua humanidade, percebem em Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o único modelo, o único exemplo a seguir. Só que temos um problema. Ninguém encontra Jesus todo dia na esquina.
Ninguém pode olhar e dizer, olha, Jonas, eu tive um encontro com Jesus hoje, no metrô. Fale-me mais sobre isso. Ninguém vai encontrar, ninguém vai esbarrar com Jesus. Tudo que nós temos de herança, toda a herança que o Pai nos deu, é apostólica, vem dos apóstolos, vem dos ensinos dos apóstolos. Por isso o ensino apostólico é importante. Por isso que o ensino que os apóstolos legou à igreja não pode ser esquecido. Porque o ensino dos apóstolos nos dá o rosto de Jesus, nos dá a presença de Jesus, nos dá os ensinos de Jesus. E mais, nos faz ver Jesus. E a pergunta é, onde? No discipulado. A gente precisa ver o modelo de Jesus em ação. E a gente só vê o modelo de Jesus em ação, não quando a gente vê diretamente Jesus, mas quando a gente vê homens que imitam a Jesus, e imitam a Jesus sucessivamente. Os apóstolos imitavam a Jesus e convocavam a igreja a imitarem a eles, não porque eles eram modelo para a igreja, mas porque eles seguiam a Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles seguiam a Jesus, eles reproduziam o pensamento de Jesus, reproduziam as ações de Jesus, e queria que as igrejas o imitassem, porque eles, imitando a eles, estariam imitando a Jesus. E então a igreja, depois da morte dos apóstolos, seria ela sucessivamente o padrão para os fiéis e assim por diante, e imitando uns aos outros, nós estaríamos imitando aqueles que primeiramente imitaram a Jesus e estaríamos seguindo, portanto, o modelo de Jesus. Não tem como você, portanto, chegar um dia, e essa é a tese dos desigrejados, né? Você chegar, eu vou imitar Jesus por mim mesmo. É um indivíduo que tenta fazer o culto sozinho em casa, é a coisa mais bizarra do mundo. Imagina ele celebrando a ceia sozinho. Ele pega a bandeja ali, imagina a cena ridícula, né? Porque ele não pode pegar o pão nem um cálice, então ele tem que pegar a ceia. Agora eu recebo, agora eu vi. Não se celebra a ceia para si. A imitação não acontece individualmente. A imitação é resultado, em primeiro lugar, de admiração. Por isso, quando a igreja não tem mais pessoas que amam a Jesus, o discipulado acaba. Você tem seguidores de homens e de pessoas e não seguidores de Cristo. Porque a única coisa que alimenta a imitação de Cristo na igreja é a admiração por Jesus. E a admiração por Jesus não é o Jesus que eu fabriquei, não é o Jesus que eu inventei com a minha cabeça, mas é o Jesus da pregação apostólica, da pregação dos apóstolos, do ensino dos apóstolos. O que eles ensinaram sobre Jesus é o que é válido para mim e para você. Por isso, imitar a Jesus. É necessário que, em primeiro lugar, para imitar a Jesus, eu tenha modelos, pessoas que imitem a Jesus. Eu preciso ver pessoas em ação, imitando a Jesus. Fazer discípulos não é só você simplesmente ter um conteúdo a ensinar. Mesmo porque o ensino faz parte do discipulado, mas ele não é todo o discipulado. Quando Jesus diz fazer discípulos, ele coloca o ensinar depois. O fazer vem antes. É como se o discipulado não fosse só algo cerebral. É como se o discipulado fosse também a ordenação dos nossos afetos. Não somos gnósticos, meus irmãos. O gnosticismo é uma maneira de entender o evangelho apenas cognitivamente, como se fosse apenas um entendimento, como se fosse algo que você apenas entende. Não, frônesis não é só algo que passa na sua cabeça, você entende e pronto. Frônesis é algo que você entende, é algo que você sente, é algo que você deseja, mas é algo que você não consegue apenas desejar, algo que você não consegue apenas pensar. Você reverbera isso no mundo da vida, e não somente você reverbera no mundo da vida, porque quando você reverbera no mundo da vida, você influencia pessoas. Para provocar a imitação de Cristo, é preciso que as pessoas nos admirem, não por causa de nossos talentos, não por causa dos nossos dons que Deus deu, mas por causa do nosso amor por Jesus. E nesse fim de exposição, eu queria apenas destacar um fato importante aqui. Se os nossos irmãos que servem de paradigma estão focados o tempo todo em grana, o desejo da igreja vai ser grana. Porque eles vão imitar
aquelas pessoas que elas admiram, no desejo que elas têm. Elas vão reproduzir o desejo delas, vão reproduzir a vontade delas. Então, se alguém apenas é um líder de igreja, ou alguém que influencia, mas só quer poder, a qualquer custo, poder, 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 ele vai reproduzir exatamente uma membresia, uma igreja que só quer poder, poder, poder. A imitação de Cristo, ela só pode produzir os efeitos de Cristo na vida da igreja, se na igreja existir homens e mulheres que de fato imitem a Jesus Cristo, que de fato imitem as ações de Jesus. E qual é a imitação básica que Paulo quer ensinar à igreja de Filipenses? A igreja de Filipos? Não é outra senão aquilo que todos os homens podem ser. É verdade que você não pode ser Deus. É verdade que você é homem e ponto. Mas Deus te deu o privilégio de poder ser um pouquinho mais do que homem. Ser servo. Todo servo é homem, mas nem todo homem é servo. Todo homem permanecerá sendo homem, mas alguns se tornarão como Jesus. Serão servos. Dois jovens se encontraram. E são dois jovens ricos. E um desses jovens ricos chega diante desse outro jovem rico e diz assim: o que eu posso fazer para ser feliz? Para herdar a vida eterna. Então esse outro jovem rico, uma pessoa de 30 e poucos anos de idade é jovem, não é isso? Olha para esse jovem, também rico, e diz assim: é simples. Vende tudo o que você tem e segue-me. Mas o jovem rico ficou tão triste, porque o seu amor à riqueza era muito maior do que a admiração pelo verdadeiro jovem rico. Não seria Jesus o jovem não só rico, mas o jovem mais rico de todo o universo? A Bíblia diz que ele é o mediador da criação. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos seus próprios desejos e inclinações, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é este jovem que sabe muito bem o que significa abrir mão e poder servir. Jesus estava falando de si mesmo. Jesus o tempo todo fala de si mesmo e fala exatamente deste amor que ele tem. Deste amor que ele tem e que não é, sem sombra de dúvida, pelos perdidos tão somente, mas sobretudo o amor que ele tem a Deus. Se existe algo que o amor de Jesus nos ensina, é de que ele nos amou porque ele amou a Deus primeiro, de que ele deu a sua vida para me salvar e salvar você, porque ele amou a Deus primeiro. E se existe algo que devemos imitar em Jesus como centro de nossa vida, é o amor de Jesus ao Pai. E se a gente amar o Pai como Jesus amou o Pai, amaremos e seguiremos a nossa vida como Jesus seguiu a sua própria vida. Se existe algo que provoca em nós e deve provocar em nós admiração por Jesus, não é outra coisa senão o seu amor a Deus. Muitas pessoas querem amar Jesus porque acham que Jesus amou tantos perdidos, que ele é uma pessoa tão boazinha, que ele faz o bem para todo mundo. É uma espécie de Papai Noel palestino. Não, não. A nossa razão de admirarmos a Jesus é porque não conseguimos encontrar um exemplo na face da terra de homem que amou mais a Deus do que a si mesmo, mais ao Pai do que a si mesmo. É
Tão interessante isso, não, meus irmãos? Jesus veio ao mundo e com o seu exemplo, Ele quis nos ensinar o que o nosso Pai não conseguiu nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas. A imitação a Jesus, a imitação de Cristo, ela começa exatamente com os nossos afetos. Desejamos a Deus mais do que tudo, mas porque olhamos para Jesus e vemos que o prazer de Jesus é fazer a vontade do Pai, de que o desejo de Jesus é obedecer o Pai, de que o desejo de Jesus é agradar ao Pai. Ele não está preocupado em receber alguma coisa do Pai. O prazer dele não está em ganhar alguma coisa do Pai. O prazer dele está em se entregar para o Pai. Jonas, eu ouvi tudo isso. E uma pergunta me calou no coração. Como eu posso influenciar pessoas se eu não consigo encontrar um exemplo que me possa fazer desejar Jesus e desejar o Pai? Como influenciar sem ser influenciado? Não dá. Por isso que o discipulado cristão, ele nunca é um ato só. Ele nunca é o ato de você discipular. Você nunca pode achar que o discipulado é uma coisa do tipo 7 passos. Tem gente que acha que discipulado é isso, 7 passos. Não, 7 passos você pode entender como ajudar alguém a, digamos assim, a seguir Jesus. Mas seguir a Jesus é algo bem diferente. Seguir a Jesus é a vida toda. Seguir a Jesus não é só um instante. Não é um curso que você faz no início da vida cristã. Discipulado não é coisa para quem começou, é coisa para quem é cristão a vida toda. Tem gente que acha, né? Primeiro os passos, evangelização e discipulado. Depois vem as coisas mais importantes, escatologia. Não, meus irmãos. Não existe nada mais importante do que o discipulado cristão. Porque é o discipulado cristão que vai te colocar debaixo do conflito eterno dos modelos que apresentam-se diante de você o tempo todo. E sabe o que é mais interessante? Você vai encontrar pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, porque a graça comum é o sol que brilha sobre os justos e injustos. E você vai encontrar pessoas injustas, ímpias, que são tão talentosas, que são tão incríveis, que você vai ser tentado não só a admirar os dons e talentos, mas você vai ser tentado a desejar o que elas desejam. Porque nós somos influenciados não só por aquilo que admiramos, mas pelo desejo daqueles que admiramos. Por isso é importante que você tenha no seu horizonte real de sua vida pessoas que você possa admirar, pessoas que sigam a Jesus, pessoas que amem a Jesus, pessoas que amem a palavra, e não pessoas que rejeitem a palavra. Fuja da serpente do Éden. Serpente do Éden. A teologia liberal não surgiu com Schleiermacher, a teologia liberal surgiu lá no Éden, com a serpente. O teólogo liberal nasce ali. É ali que nasce o liberal, quando ele começa exatamente dizendo, não é bem assim que a palavra de Deus diz. Quando você ouvir alguém dizer um negócio desse, você fala assim, aham. Então, não é esse o ponto. A gente não precisa de pessoas que nos ajudem a suspeitar da palavra de Deus. Já temos o nosso próprio coração fazendo esse serviço. O que a gente precisa é de homens de Deus, de mulheres de Deus, que sejam capazes de discipular uns aos outros. E você, meu irmão, como eu, como todos nós, não precisamos apenas discipular pessoas, não precisamos apenas influenciar pessoas, precisamos ser influenciados. Por isso, a pregação dessa manhã não é sobre você influenciar pessoas, porque eu e você sabemos que devemos influenciar. A pergunta é, como vamos influenciar se não somos influenciados? Se achamos que podemos dar sem receber, que achamos que podemos cuidar sem sermos cuidados. Minha pergunta a você é a seguinte: quanto tempo
você tem de discipulado com alguém que você admira pelo amor que esse alguém tem a Jesus e sua palavra? Quanto tempo você gasta com essa pessoa? Porque não adianta. Os pregadores, eles vêm e vão. Eles estão aí, eles participam de conferências como essa, eles participam de outros movimentos. Mas aqueles irmãos que vão te discipular, os anônimos, eles estão lá na sua igreja. E você precisa encontrá-los. Porque são eles a fonte do discipulado, a fonte da imitação de Jesus. Porque eles seguem a Jesus, eles seguem a sua palavra e você precisa disso. Sem essa influência, nós não vamos influenciar o nosso redor. Jonas, o que eu precisaria então fazer? Em primeiro lugar, você precisa encontrar o seu discipulador. E aí tem uma dica preciosa. A primeira dica preciosa é, ele pode ser uma pessoa, e deve ser uma pessoa talvez mais velha que você, mas toma cuidado. Não vai escolher um irmão lá de 90 anos. Porque quando o discipulado começar a ficar legal, que é daqui a 10, 15 anos, ele já não está mais entre nós. E aí você vai perder a parte mais emocionante do discipulado. Porque tem gente que acha que discipulado é assim, só vou buscar discipulado, só vou buscar mentoria quando a coisa desespera. Meu irmão, você não sabe o que é um discipulado de verdade, se você não conhece o discipulado como uma jornada. É necessário que a gente ande, que a gente caminhe a longo tempo com alguém. Isso é maravilhoso, não tem nada mais precioso do que isso. Então a longa caminhada de discipulado é o que mais você precisa. E tem um livro, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E eu digo isso porque, na época em que eu li esse livro, foi porque o Dr. Shedd não disse com essas palavras, mas quase com essas palavras, que é um livro muito interessante, chamado Como Ferro Afia Ferro. Já viram esse livro? Dos Hendricks. É um livro que fala sobre discipular e ser discipulado. E eu queria encorajar você que ouviu a mensagem de hoje, que ouviu a exposição de hoje e se sentiu desafiado a discipular e ser discipulado por alguém, a dar uma olhadinha nesse livro. Tem algumas coisas ali, algumas preciosidades para a vida e que podem ajudá-lo na caminhada cristã, na busca por gente que seja modelo, que seja padrão para fiéis e que possa despertar em você aquela admiração que torna você uma imitação de Jesus. Em outras palavras, encerro dizendo, Deus não nos chamou para inventar um novo Cristo. Deus nos chamou para imitar o único e verdadeiro Cristo. Não nos interessa um novo Cristo, não nos interessa nenhuma novidade. A única novidade que nos interessa é aquela que há 2000 anos atrás veio a este mundo. E aqui, nesta terra, neste mundo que vivemos, realizou a obra mais importante que um homem poderia realizar, dar a sua vida representando a humanidade diante de Deus. Isso foi o que Jesus fez. Tudo o que ele fez deve ser imitado. Por isso ninguém pode apresentar outro evangelho. Temos que apresentar tão somente o mesmo Jesus todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra. Mas ao mesmo tempo confessamos nossa dificuldade de te imitar, Senhor, por duas razões. Pela dureza do nosso coração e, em segundo lugar, pela carência de pessoas que seguem a Jesus e que possamos admirar. Nos ajude, Senhor, a encontrarmos pessoas que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, e que a gente, na admiração a essas pessoas, possamos descobrir que a razão dessa admiração não é porque essas pessoas têm dons e talentos incríveis, mas aquilo que nos admira nessas pessoas é aquilo que também estava presente em Paulo, aquilo que também estava presente em Jesus. Que a gente possa descobrir esse evangelho que de tempos em tempos, Senhor, é esquecido, mas que permanece exatamente porque existe um remanescente, que de tempos em tempos está ali firmado como um exemplo, como um padrão para os fiéis. Ajude-nos a encontrar em nossa comunidade de fé irmãos assim, que possamos nos espelhar, que possamos seguir o seu exemplo. Precisamos ver pessoas que amam a Jesus e que seguem a sua palavra vivendo o seu dia a dia para servir de exemplo para nós, Senhor.
Que o Senhor nos ajude a encontrar irmãos que no dia a dia, na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar diante das tribulações, diante das tentações, possa nos servir de modelo para que a gente possa também, nas nossas provações e tentações, sabermos como lidar. Coloque em nosso caminho homens e mulheres que sejam, ó Deus, piedosos, amantes da Tua palavra, para que a gente seja influenciado por estes homens e mulheres, e sendo influenciados, possamos também influenciar, uma vez que carregamos agora não apenas a imagem do que é terreno, mas carregamos a imagem do que é celestial, a imagem de Jesus Cristo. Que a imagem de Adão não seja mais forte do que a imagem de Jesus. Que as nossas ações imitem mais a Jesus Cristo do que a Adão. Que representem mais a obediência com vontade, com querer, com amor, do que a obediência por obrigação e por méritos. Que possamos Te servir, Senhor, servindo os nossos irmãos e descobrindo que não há razão em nós para nos orgulharmos e nos envaidecermos, que temos um modelo que coloca toda a nossa grande obra no pó da terra. Ajude-nos a colocar tudo o que fazemos de grandioso ao lado da cruz, Senhor, para que a nossa vaidade seja exatamente como a do pó da terra. Que o Senhor possa nos ajudar a ter a cruz no horizonte da nossa vida e a imitar Jesus, carregando a nossa cruz e não fugindo dela. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.